Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber pastor Daniel Santos. Maravilha. Isso aqui é uma dívida que ele está pagando. Eu tive o prazer de estrear o Metanoia Podcast. E daqui a pouco ele vai falar como é que a gente acha lá no Instagram, como é que acha no YouTube, daqui a pouco ele vai falar. Tive o prazer de estrear, tá com ele no primeiro episódio. Louva a Deus, eu falo pra ele que ele pode receber quem quer que for. Ninguém vai tirar essa honra de mim. Essa onda eu vou tirar pro resto da minha vida. Foi uma honra, meu amigo. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Uma boa noite a todos aí, seguidores do Ele Pode. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E pra mim é uma honra estar aqui, nesse canal aqui, participando com você. E uma honra pra gente, porque assim, quando estreou o nosso podcast, eu em casa falei, Senhor, quem eu vou convidar, quem eu vou chamar? Aí minha esposa chegou e falou assim, chama o Samuel Lucas. Falei, tá aí, vou falar com ele. Mano. E foi um prazer, mano. Foi um prazer, uma honra estar aqui. O papo foi tão bom que a gente sentiu a necessidade de precisar estender. Verdade. Continuar conversando, continuar glorificando o nome do Senhor através desse momento. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, mas antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, vamos orar? Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos. E Te agradecemos, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos, Pai, diante de Ti, através dessa conversa. E Te pedimos, Pai, para que este momento glorifique ao Teu santo nome, que nós sejamos usados como ferramentas Tuas, úteis para cumprimento do Teu propósito. Esse é o desejo do nosso coração e desta forma te oramos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Daniel, vai ter momentos que eu vou chamar de Dani, porque a gente se conhece desde a adolescência, gente. Nós congregamos juntos um período da nossa vida e não era pastor Daniel naquela época, era só Dani. Então, vai ter um momento, mas você chama de pastor Daniel, vamos manter aí. As brincadeiras à parte. Saltos íntimos. Meu amigo, fala pra gente, você tá pastoreando há quanto tempo? Então, Samuel, eu tô pastoreando, vamos fazer agora, em outubro, vai fazer 7 anos. 7 anos. 7 anos. E como tem sido esse desafio, meu amigo? Vai, eu vou fingir que eu não sei um pouco das suas lutas só para você contar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Então, assim, é desafiador, né? A vida ministerial, ela é desafiadora, né? Então, assim, eu, quando fui emancipado, né, pelo pastor Romilton, quero até deixar um abraço para ele, pastor Romilton Rios. Quando eu fui consagrado, ele falou assim para mim, agora você vai ver na íntegra, né? O que nós líderes, o que a gente passa na totalidade, porque até então eu era uma pessoa que me comprometia, fazia parte, né, do ministério, somava e tudo mais, mas há uma diferença entre você se comprometer com uma causa e estar ali e você estar de frente daquela causa, onde toda a responsabilidade está sobre você, seja em tudo que você vai fazer. Então, ao longo desses 7 anos que, com a permissão de Deus, eu vou completar, assim, Deus permitindo, eu pude aprender a ganhar, aprendi a conviver com as perdas, derrota não é o fim de tudo, mas sofri também. Aprendi com as vitórias, porque a gente não só vence, as pessoas elas criam um cenário onde só é vitória, vitória, vitória. Não é. As perdas elas te ensinam a você a preservar a vitória. E teve momentos da minha vida que as minhas perdas, as derrotas que eu tive, me ensinaram a construir um caminho de vitória e preservar esse caminho de vitória. Porque é uma coisa que eu sempre digo para as minhas ovelhas, e desde já quero deixar um abraço para todos, em nome de Jesus. E da igreja? Ministério Palavra de Excelência. Ministério Palavra de Excelência, endereço? Rua Micronésia, 891. Dias de culto, terças e domingos. E sexta-feira,
nosso ponto de pregação na Estrada da Posse, tá? Na Rua Alegria de Núbia, número 23. Benção. Tudo às 19 horas? 19 horas. Pode continuar. Só para aproveitar e já fazer Tá aqui certo, pessoal, isso aí. pessoal da Redondeza ali, pessoal do Todo bairro, mundo convidado. identificou, falou, bom, essa igreja aqui é perto. Porque antigamente eu falava assim, não, procura a igreja perto da sua casa. Hoje em dia eu não falo mais isso. Eu falo, procura a igreja mais perto da palavra. Verdade. Porque tá mais difícil você achar uma igreja perto da palavra do que perto da sua casa. Exatamente. Embora eu não seja o tipo de pessoa que pregue contra a igreja, eu descobri há um tempo atrás que sabia que existe mais McDonald's no mundo do que igrejas. Interessante, não sabia Então a gente disso. fala que tem muita igreja. Não, tem pouca. Enquanto tiver mais McDonald's que igreja, tem pouca igreja no mundo. É claro que a nossa realidade aqui do Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, aí um amigo teve até com a gente, um missionário chileno, ele está aqui no Brasil um tempo já, ele teve até com a gente, ele estava dando alguns dados para a gente, que aqui no Brasil existem, se eu não me engano, são 60 igrejas no Brasil, né? 60 igrejas a cada 15 mil metros quadrados. Então, a cada 15 mil metros quadrados, nós temos a realidade de 60 igrejas. Poxa, no Brasil é um número absurdo. Tem bairros, principalmente dentro de comunidades, você vê muitas igrejas, muitas igrejas. Você entra, tem praticamente uma igreja em cada rua. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se pode, se não pode, se é bom ou se é ruim. Mas, no mundo, de uma forma geral, tem pouca igreja. E dentro da palavra, tem menos igreja ainda. Isso é assustador. Verdade. Tem bastante igreja. Mas tem igreja que, enfim, não vou falar nada não para não te botar no vento. Mas vamos continuar aqui. É importante a gente falar da Igreja Palavra de Excelência. Se você quiser ouvir uma palavra de excelência, que também tá raro, tem muita gente falando que isso é o centro do coração de Jesus, tem gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem esse negócio aí também. O modernismo, né? Que o sensacionalismo que tá permeando, né? O ambiente. Mas fique à vontade, você que mora perto, nas redondezas, você está convidado, tá? A ser ministrado pelo Senhor, receber uma palavra saudável, um alimento sólido. Está no lugar certo. Será muito bem-vindo, em nome de Jesus. Desde já também quero estender o convite para você. Tá trazendo um alimento pra gente lá. A gente vai marcar uma data. É claro, é lá em casa. Você achou que ia me pegar e ia ficar por isso mesmo, né? Aí vai ficar 2-1 e você já sabe como é que a gente vai empatar de novo, né? Muito chato, meu Deus, cara. Gente, conversar com amigo é muito bom, cara. Nossa, é muito bom. Que a gente tem liberdade, não precisa ficar com muita formalidade. Verdade. É muito bom. E voltando, né, à tua pergunta. Então, assim, é uma vida desafiadora. A gente aprende a não colocar o nosso coração em certas coisas, porque a gente acaba colocando. O meu primeiro ano de pastorado, né, pastoreando, foi o primeiro ano que parece que tudo é flores, parece que é um mar de rosas. A igreja lota, tudo que tu bota a mão dá certo, todo projeto que você faz, pelo menos comigo aconteceu assim, que você levanta, que você cria, flui e olha, parece que nada vai dar errado, tudo tá fluindo. Quando chegou no segundo ano, começou a se levantar as lutas, os desafios, os problemas. Por quê? Porque no primeiro ano, onde eu só colhi, eu não guardei reserva, eu não me preparei, eu não criei bagagem para algumas coisas que eu precisava ter para lidar com situações que poderiam e viessem a ocorrer, como ocorreram. E quando essas situações se levantaram e ocorreram, eu não soube lidar. E por eu não saber lidar e colocar o meu coração onde eu não deveria colocar o meu coração, isso me custou muito caro. Porque além de eu começar a perder, eu não estava sabendo lidar com as perdas. E isso começou a gerar conflitos. Então, uma coisa que eu sempre digo, eu sempre falo que nós temos que... Nem sempre a oportunidade vai ser para a gente estar na frente falando. Vai ter momentos que Deus ele vai te sentar para que você seja ministrado, para que você se alimente. E eu vejo hoje numa geração que somente as pessoas querem se levantar para ensinar, mas não querem sentar para ser ministrados. Não querem sentar para ouvir.
Então é mais fácil sempre querer estar com o microfone na mão para estar falando, exortando isso e aquilo. Mas quando chega na hora de você sentar para ser ministrado, para você ser trabalhado, você não quer aceitar. Por quê? Você chega a um nível que você já acha que já sabe de tudo, que você não precisa de ninguém, que só você carrega a verdade com você e você tem a última palavra, não é? E eu louvo a Deus porque Deus trouxe pessoas para minha vida que, além de ministrarem na minha vida, agregou muito. E uma das coisas que eu amo fazer é quando sou convidado para congressos, encontros de pastores, onde eu tenho o privilégio de sentar e ouvir, ser ministrado, aprender, galgar mais. Hoje, eu sou pastor-presidente de uma convenção chamada CIPIB, Convenção Interdenominacional de Pastores e Igrejas do Brasil. Temos mais de 30 igrejas filiadas e eu quero mandar um abraço para todos os nossos filiados também. E eu pude ter a honra e o privilégio de ministrar em cada igreja dessa e poder ter uma aliança, ter um carinho, ser ministrado por todas essas lideranças e aprender muito com cada um, porque o que um não tem, o outro tem, e no final de tudo, tudo se completa, tudo se encaixa. Então hoje, eu posso dizer que ao longo desses 7 anos, o meu ministério está muito mais sólido. Estou muito mais maduro para certas situações, uma visão mais centrada. Não coloco mais o meu coração em situações, porque o meu coração ele tem que estar resguardado em Deus. Um dos pilares centrais, e isso eu deixo para todas as lideranças, porque às vezes a gente acha que a gente tem que pegar alguém e sair colocando correndo na obra porque a gente precisa de ajuda, porque a gente precisa movimentar algo. A gente não precisa acelerar aquilo que Deus não acelerou. A gente não precisa botar para correr algo que Deus não te determinou que você tem que fazer. Porque o defeito de quem está atrasado é o quê? É a pressa. Então a pressa, ela é o quê? Como dizem fora, é inimiga da perfeição. Então, às vezes, por necessidade e por você não esperar o aval de Deus para você agir em determinadas situações, você acaba atropelando os processos que Deus tem a fazer. Paulo é um bom exemplo disso que você está falando, porque Paulo ele pastoreava as igrejas que ele plantou por meio das cartas. Paulo pastoreava as igrejas por meio das cartas. E por que Paulo fazia isso? Porque ele não levantava pastores naquela cidade, porque Paulo preferia não ter pastor ali do que ter um pastor despreparado. É a mesma palavra que Paulo usa, neófitos, os novos na fé, eram despreparados, eram inaptos para o exercício do ministério. Então Paulo preferia liderar de longe, é melhor não ter do que ter alguém despreparado. E obra de Deus é um negócio sério demais. Verdade. Obra de Deus é um negócio delicado. E a gente não pode desconsiderar, embora eu não seja lá das pessoas que mais ficam falando do diabo, a gente não pode desconsiderar também os ataques do nosso adversário, que vêm sobre pessoas que ainda nem investiram a armadura de Deus. As pessoas ainda nem investiram a armadura de Deus, elas serão atacadas pelo adversário, porque o adversário ataca e o próprio Espírito, depois que nós somos batizados, nos convida a caminhar pelo deserto. O próprio Espírito, assim como o Cristo Jesus. Então, é perigoso você pôr pessoas, você puxar pessoas pela necessidade, pela sua necessidade. Não digo nem pela necessidade da obra, mas pela minha necessidade como líder, pela sua necessidade como líder. Não. Deus levanta. Acho que entra muito na minha sede de fazer. Não, Deus levanta. Deus escolhe, Deus capacita, Deus trabalha. Óbvio, a árvore você conhece pelos frutos. As pessoas vão mostrando para que elas são aptas. Por exemplo, se você vê um irmão lá, porque o irmão se preocupa se o banheiro está limpo, se o irmão se preocupa se o banco está no lugar, se o irmão se preocupa se a janela está aberta ou se a janela está fechada, se o irmão esse irmão está operando o serviço diaconal, ele está cuidando daquele lugar. São características que estão naquela pessoa. Por exemplo, se você vê o outro irmão lá
que, pô, o irmão é apto ao estudo, ele ama o estudo, ele é um aluno apto, ele gosta de aprender, ele gosta de ensinar. Não, esse cara, ele está sendo preparado para ser um mestre. Deus colocou característica nele de mestre. E a gente precisa inventar, precisa mudar. Tudo aquilo que eu preciso para viver o plano de Deus na minha vida, ele colocou em mim. Da mesma forma que ele colocou em você. Eu lembro que a gente era adolescente, você já gostava de pregar. Verdade. Você já gostava de pregar. A gente era garoto, tinha o quê? 16, 17? É, por aí. E você já gostava de pregar. Então não é algo que, tipo, do nada, vou ser pregador. Acordei de manhã, quero ser pregador. Não. É algo que Deus colocou em você. Olha quanto tempo isso vem sendo trabalhado, quanto tempo Deus vem te preparando. E eu torno a falar que nenhuma obra que Deus faça através de nós é maior do que a que Ele faz em nós. Então, nesse período todo, a maior obra que aconteceu foi dentro da gente, para que hoje você estivesse aqui no podcast, tendo o seu podcast, onde você serve ao Senhor também por meio dele, e aqui batendo esse papo com a gente, edificando vidas. Verdade, meu amigo. Porque, como você falou, ninguém dorme e acorda assim, sou pregador. Não, tudo tem um plano, tem um propósito. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz aquilo que Ele designou no seu coração, né? E eu lembro a tamanha sede que eu tinha de pregar, e eu quero até deixar um abraço aqui pro pastor Célio. Ele passou uns que eu ficava em cima, pastor, quando que eu vou pregar? Eu quero pregar, cara. Pastor Adriano, rapaz, porque aquela necessidade, a gente lia a palavra e as revelações via, a gente fica de um jeito que a gente, não, preciso passar isso aqui pra frente, eu preciso falar, eu preciso ministrar, eu preciso levar isso e tal. E às vezes, quando a gente tem uma liderança que tem visão de Deus, e ela vendo essa euforia, tem liderança que sabe tratar a euforia de alguém que tá nessa caminhada. E tem liderança que o que ela puder sugar da tua gordura e te jogar no vento pra tu dar, ele vai jogar. E a hora que isso acabar e a hora que você precisar, quem te jogou não vai ter para te ajudar a repor o que você perdeu. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, porque eu tive pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que agregaram, né, ao meu ministério. E vou ser muito sincero, sem demagogia, não é porque eu tô na sua frente, mas assim, a gente tem uma amizade já de anos. A gente perdeu um contato por um tempo sem se ver, mas assim, a gente voltou a ter esse contato. E desde quando nos conhecemos até hoje, você continua servindo de inspiração e motivação pra minha vida. Rapaz, que honra. Entendeu? Então, assim, tenho uma admiração muito grande pela tua vida. Tava lendo teu livro. Olha como é que são as coisas. Vejo Deus em tudo. E eu tava lendo acerca das experiências, né, do livro, e assim, eu coloquei um propósito de ler um capítulo por dia, eu indo trabalhar no ônibus. Então, assim, as primeiras horas do meu dia eu dou como devocional para Deus. Então, peguei teu livro para incluir no meu propósito devocional. E olhando acerca do relógio, né, que tava falando, poxa, aquilo ali, poxa, me inspirou de uma tal maneira, me abriu um leque de revelação, que nesse dia eu cheguei no trabalho e eu comecei a pregar peça em todo mundo. Olha pro teu relógio, quantos números tem aí? E nisso, foi aguçando até a vontade nas pessoas que focaram e tal. Poxa, pastor, interessante e tal. Pra você ter uma noção, tem um rapaz no trabalho que ele tava com muita dificuldade de voltar a estudar. E ele falava assim pra mim, eu não tenho mais idade, pra mim não dá mais. Eu falei, você consegue ver Deus em tudo? Aí ele olhou pra mim assim, do jeito que eu tô. Botou a mão na barba. Aí eu falei, você vê Deus em tudo? Aí ele, igual tu vê, eu não consigo ver não, mas eu vejo em algum... Falei, esse relógio aí que tá no seu pulso aí. Aí eu pra ele,
quantos números tem aí? Ele, tem 12. Cada número eu fui mostrando pra ele. Aí ele, pô, se até nos ponteiros do relógio tu consegue ver Deus, então tá querendo dizer pra mim que não é tarde pra eu voltar a estudar. Eu falei, exatamente. Que benção. O que ele fez? Poxa, e eu fiquei doente e aí acabei ficando de atestado e eu voltei a trabalhar hoje. Quando eu cheguei no trabalho hoje, a primeira pessoa que eu bati de frente vindo de encontro a mim foi ele. Aí ele veio correndo na minha direção e ele olhou pro céu, fez assim, olhou pra mim. Aí, pastorzão, vejo Deus em tudo. Toma aí, ó. Quando eu peguei o papel pra ver, comecei a estudar ontem. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu falei, ó, o que você precisar de ajuda, pode contar comigo, um auxílio, uma matéria, uma ajuda. Ele, pô, pastor, recebi um uniforme, tênis, material, livro, caderno, já cheguei todo animado, tive aula de português ontem, vou ter aula de matemática hoje. Eu falei, é isso aí. Nunca deixe de ver Deus em tudo que você faça. Vai ter dias que o desânimo vai bater. E você vai pensar assim, não, hoje eu não vou parar, vou desistir, não vai dar mais. Vai ter matéria que vai puxar um pouco mais daquilo que você pode dar. E você não vai se sentir capaz para tal coisa. E eu disse para ele, lembre-se, uvas para gerar vinho tem que ser esmagada. Azeitonas para gerar óleo precisam ser pressionadas. Diamante, para ser diamante, só sob pressão. Semente, para gerar árvores e frutos, só na escuridão, onde ninguém vê. Quando você se sentir pressionado, esmagado, sob pressão e na escuridão, não desista. Você está no lugar mais poderoso de onde você não poderia estar no lugar melhor. É onde o inimigo treme e teme, porque ele sabe que quando você sai desse processo que é tão poderoso, o que te espera é muito maior do que o que você passou. Glória a Deus. Então, não desista. E você sabe e você sente quando a pessoa ela pega aquilo para a vida dela, como se fosse um remédio, e ela segue em frente. E são esses tipos de coisa que acaba gerando combustível em você para você continuar na caminhada. E você fala, pô, eu não posso parar. Eu não posso desistir, eu não posso me entregar. E é nessas horas que Deus mais te usa, são as horas que o inimigo mais tenta atacar. São nessas horas que você mais põe na brecha, é os momentos que o inimigo mais tenta te tirar da brecha. Então, assim, eu posso dizer que tô chegando aos 7 anos, assim, muito bem vividos, entendeu? Bastante bagagem, né? Sei que ainda tenho muito ainda aí pra... tem até Jesus voltar, cara. Tem trabalho pra gente. Tem trabalho demais. Mas, assim, é muito... Pra mim, muito gratificante, entende? Muito gratificante. Uma vez, eu tava conversando com a minha esposa, a gente saiu, eu falo, gente, aqui, a gente tava sem grana, aí, pô, a gente sempre faz alguma coisa. E até quando tá sem grana, a gente faz. O que a gente fez? Tem uma praça perto de casa, saiu, foi na praça, sentou no banco da praça, começamos a conversar lá. Não tinha televisão, não tinha nada pra... Era uma conversa, casal lá, porque existem mecanismos, a gente conversou aquele dia, que a gente usa pra poder manter a chama acesa. E aí a gente tava conversando e eu perguntei pra ela, amor, por que você acha que eu tenho que ser pastor? Por que você acha que Deus quer que eu seja pastor de igreja? Ela falou assim, amor, você cuida das pessoas, eu vejo sua preocupação, seu carinho, seu cuidado, o seu zelo. Eu falei, meio certo. Tá certo, mas não tá completo. Na verdade, servir, porque assim, as pessoas hoje veem os cargos na igreja como um título, quando na verdade é um serviço. Deus não te chamou para te titular pastor, Deus te chamou para servir como pastor. Você vai servir, você vai se doar, você vai trabalhar, você vai sofrer mais do que todas as pessoas que entram e saem da igreja. Essa é a realidade do pastorado. Mas não é pelo que eu posso fazer pelas pessoas, não é pelos resultados que eu posso gerar, mas é por aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. A minha vida, eu não estarei completo
eu, Samuel, não estarei pronto enquanto eu não viver tudo aquilo que Deus quer fazer em mim. Eu vejo muito isso também na sua vida. Pastorear. Pensa no quanto você amadureceu. Poxa. Só para e pensa. Pensa no quanto você parou de se preocupar com coisa, desculpe o termo, idiota. Verdade. O que Deus faz em nós, eu sempre falo isso, gente. A obra que Deus faz em nós sempre será muito maior do que a que Ele faz através de nós. Sempre será. É por isso que a gente não pode ser resultadista, apaixonado por resultado. Eu lembro que quando Deus chamou Ezequiel, Ezequiel 2,7, Ezequiel 3,11, Deus fala a mesma coisa, ó. Tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Então Deus já está chamando Ezequiel, falando, Ezequiel, vai ter um momento que ninguém vai te ouvir. Deus chamou Jeremias e falou, Jeremias, ninguém vai te ouvir. Deus fala, o teu trabalho, as pessoas vão ignorar. Se esses profetas fossem apaixonados pelos resultados, eles vão parar de trabalhar. Mas o nosso prazer de servir não está no resultado, está na obediência. A gente obedece e o prazer está ali, em obedecer aquilo que Deus determinou ou predeterminou para que nós fizéssemos. Ali está o nosso prazer. Se a gente começa a se apaixonar pelos resultados, e a hora que não chegar resultado, como você falou, a hora que a gente não vê... A gente estava ali conversando nos bastidores, gente. E eu falei para ele, pastor Daniel, isso acontece comigo... Não vou pedir para ele responder não, porque as ovelhas dele estão tudo vendo isso aqui. Eu não vou falar a resposta dele não. Mas eu perguntei para ele, falei, pastor Daniel, acontece só comigo ou acontece contigo também de ter vontade a hora de botar carinhosamente a mão no ombro de um irmão e falar, irmão, vai embora. O que você está fazendo aqui? Você não quer ser crente não. Você está me fazendo perder tempo porque eu fico orando pela tua vida, eu compro as tuas guerras, eu tô fechado contigo, eu fecho e tu abre. Tu não quer ser crente não, irmão. Eu tenho vontade, tá? Eu nunca fiz, não. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer... Desabafos de um líder. Parte 1. Pastor Daniel não precisa emitir opinião nesse momento. Não precisa. Eu não quero que ele se indisponha com ninguém. Porque se ele disser que teve, o pessoal vai ficar igual os discípulos da Santa Ceia. Sou eu, Jesus? Sou eu? Sou eu. Aí no final de tudo, aquele que sabe que aguenta sou eu, Jesus. Meu amigo, essa vida de liderar, cara, é uma bênção, é uma glória de Deus, o poder de Deus se manifestando na vida do homem. Mas eu vejo mesmo, porque eu conheci o Daniel 15 anos atrás, mais ou menos 15 anos. Tá, um pouco menos, né? Não, menos, 10 anos atrás. Por aí. Conheci o Daniel de 10 anos atrás e hoje, não só pela idade, mas o propósito de Deus cumprindo na tua vida, te amadureceu bastante. Te preparou e tem te preparado. Eu tenho certeza que em Cristo você vai viver coisas muito maiores que você está vivendo. Eu acredito. Tenho certeza que a palavra de excelência vai ser a igreja, a página, o livro, vai ser a forma com que Deus vai marcar o Daniel na geração, no local, no ambiente onde ele foi plantado. Tenho certeza porque... Não é porque você está aqui, porque eu vejo o amor e a própria palavra de Deus fala... Paulo fala isso, gente, eu posso doar meu corpo para ser queimado. Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor, não adianta de nada. E eu vejo o amor que você tem, sabe? A preocupação que você tem, o zelo que você tem. E eu fico muito feliz e eu oro para que Deus levante mais pessoas assim, com o mesmo amor, sabe? Com o mesmo amor. Fervor, oração, tudo bem, mas às vezes falta o amor. Tipo, igual o Éfeso. Tá muito legal, mas tá faltando um negócio. E o quê? Amor. Verdade. E o amor, ele é primordial, né? Porque assim, hoje eu saí do trabalho, eu vim conversando com a minha esposa, já que ela quer deixar um beijo, um abraço pra você, te amo, tá, filho? Ela falou pra mim que ela entrou no BRT, tava indo trabalhar, entrou uma mulher toda ataviada, saião, roupão até o pé, e um discurso, né? Nós temos que amar uns aos outros, porque esse é o mandamento do Senhor, tem que amar o próximo como a ti mesmo e tal, a gente tem que ajudar, tem que fazer e tudo mais, e colocando Deus aqui, Deus ali, Deus aqui, Deus ali.
Tem gente que acha que vê Deus em tudo, mas não tá vendo Deus em nada. Ainda tem isso. Entrou um menino vendendo goiabinha, 2 por R$1, e um monte de gente comprou, minha esposa comprou. Sendo que ela já estava dentro do BRT e tinha visto esse menino vendendo e o pessoal comprando. Quando o BRT foi indo, ela discursou, acabou, ninguém deu R$1 a ela. Ela virou pro menino, encostado assim, e falou assim: você é de onde? Aí ele falou de onde ele era. Falou assim: se fosse na minha área, você já tinha tomado uma coça. Porque, pô, aí tu me quebra, tu me atrapalha. Pô, eu tô aqui pedindo aqui, tu vem vendendo os negócios, aos outros te dá dinheiro, não me dá, e pô, tu tá me quebrando. Aí o que acontece? Que isso, gente? Os passageiros se reuniram e começaram a falar: não, deixa o menino em paz. Meu Deus do céu. Quem tem pra comprar a goiabinha e te dar dinheiro, beleza. Quem só tem porque quer a goiabinha, que compre a goiabinha, mas ninguém é obrigado a te dar nada. E você não tem um direito nenhum de escorraçar um menino que não tá roubando de ninguém, não tá denigrindo ninguém, ele tá fazendo o papel dele. Aí você, há 5 minutos atrás, estava dizendo que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Cadê o teu amor pela vida desse menino? Ai, usar o nome de Deus ainda. É, Senhor. É assim que começa, sabe por que os crentes perdem credibilidade? Por causa de crente igual a você. Aí pronto. Aí o nome do Senhor é o quê? Envergonhado através de pessoas que na verdade deveria dar o exemplo, mas são as primeiras a manchar o que falam. Porque o que sai da boca não está compatível com aquilo que está no coração. Está ali por outro motivo, mas precisa se escorar em alguém para conseguir o que quer, né? E eu falo isso não só dessa situação, não. Eu falo até de amizade mesmo. Pessoas que, quando você não tinha nada, não queria nada contigo. Mas se Deus ele começa a fazer coisas na sua vida, que começa a gerar e chamar a atenção, as pessoas já querem se aproximar de você. Mas não pelo que você é pelo que você tem a oferecer. A gente tava falando do podcast lá nos bastidores. Agora eu vou revelar todas as conversas dos bastidores, irmão. Todas. Mas tava falando em uma verdade, porque o Dani começou o podcast agora tem 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. Ontem foi o segundo, ontem... Não, o terceiro podcast 3 semanas já? Não, porque na estreia nós fizemos 2. Foi com você e com o Dom. Semana, a segunda semana. Segunda semana, 2 semanas. Segunda semana, já teve um monte de gente já... Oi, sumido. Oi, sumido. Como é que você tá? E assim, comigo foi a mesma coisa. Um monte de gente que nem falava comigo. Já foi: Samuel, tá com podcast? Pô, me leva lá. E eu ouvi um sonoro. Não vou levar. E ponto. Paciência. Não. Sabe? Simples assim, né? Tem muita gente que entra em relacionamento, eu não digo relacionamento só conjugal, qualquer relacionamento, até amizade. Ela entra no relacionamento pensando no que ela pode receber. E eu digo, esse não é um pensamento cristão. Não é um pensamento cristão. Se eu entrar, vou fazer amizade com o pastor Daniel, ele tem uma igreja, tem uma congregação, vou fazer amizade com ele vai me botar para pregar, vou ficar ali conhecido, ele tem uma igreja, ele tem um grupo que ele lidera, uma convenção, vou pegar nas... A pessoa já entra no relacionamento pensando que ela pode extrair de você. Só que o pensamento cristão é entrar no relacionamento contigo pensando naquilo que eu posso te ofertar. E a prova disso é a Bíblia. Porque Deus amou o mundo, João 3,16. De tal maneira que deu. Deus se manifestou ao povo na terra dando, ofertando, chegando com alguma coisa. Eu falo isso direto lá na igreja, onde eu sirvo. Eu digo: olha, gente, tem uma frase, provavelmente você já ouviu muito essa frase. Deus não despede ninguém de mão vazia. Isso é uma verdade. Não é uma mentira. Eu li num livro, muito bom esse livro, que diz que Deus não despede ninguém de mão vazia, exceto aqueles que já estão cheios de si mesmo. Eu achei sensacional essa frase. Mas tem uma outra verdade que as pessoas não falam. Deus não despede ninguém de mão vazia? Verdade. Agora, Deus também não aceita ninguém de mão vazia. Deus não aceita loucos. E se hoje te pedirem a tua alma? O que tu tens preparado? E para quem será? O culto no Antigo Testamento, ele era uma oferta.
Eucana, Ana, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, fica muito claro para a gente entender. Se você não é chegado a Êxodo, vá a 1 Samuel, então fica mais fácil. Eucana de ano em ano levava um animal para sacrificar por Ana e por Penina e seus filhos. Por quê? Porque aquele ali era o culto. Então ele levava lá, Êxodo 12, se eu não me engano, fica bem claro isso. Ele levava o animal para sacrificar, o sacerdote matava o animal, ficava com o peito, com os ombros, a gordura e o sangue era de Deus e devolvia as patas para a família comer. Esse era o culto. Acabou aquele momento, acabou o culto. Se o homem da casa não levasse nada, automaticamente ele não voltaria com nada. O padrão de Deus não mudou. Não mudou. Você vai à igreja prestar culto ou receber culto? Exatamente. Por isso que eu fico revoltado quando a pessoa fala assim, o culto não foi bom. Eu já olho torto já. O culto não foi bom, foi pra você. Primeiro que não é você que faz essa análise. Qualidade do culto. Aí você pode falar, não, o meu culto não foi bom. O pessoal fala assim, não, eu vou assistir o culto. Meu irmão, assistir, você assiste televisão. Culto você vai prestar. Isso aí. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de ficar na porta de uma igreja, eu falava, faça um bom culto. Faça um bom culto. Não é tenha um bom culto. Tu não tem, tu faz. Tu vai ali para levar alguma coisa. Vai deixar alguma coisa aos pés do altar. Então, se até no relacionamento com Deus, as pessoas só entram pensando naquilo que elas podem receber, tirar no relacionamento com a gente. Verdade. Verdade. Porque assim, eu já cansei de ouvir muito isso. O culto hoje não tava fervoroso como costuma ser. Hoje o culto tava meio frio, tava pra baixo, tava isso. Quem tá frio é você. Quem tá pra baixo é você. Não foi fervoroso porque você não tá fervoroso. A questão é que o culto, ele tá sendo ministrado, você não foi lá, você não foi prestar culto, você foi receber culto. O irmão que tá do teu lado tá recebendo e tu acha que o arrepio que tu sentiu é porque tu tá sentindo a mesma coisa frio, que ele tá recebendo. Frio. Não. Você não tá sentindo nada. Então, assim, ou tu é quente, ou tu é frio. Se tu for morno, você vai ser vomitado. Medíocre. Então, assim, o que tá acontecendo na nossa geração é que tem muita gente sendo vomitado porque tá no meio termo. Não sabe o que é, não sabe a identidade que tem e não sabe o que vai fazer. Tem gente que tá dentro da igreja e não sabe por que está na igreja. Verdade. O corpo tá lá, mas o espírito também está em qualquer outro lugar, menos naquilo que ela foi fazer. E Dani, eu gosto sempre de falar que quando a gente começa a falar dessas coisas, gente, a gente não está se portando como fiscal da igreja, não. Não, o Metanoia Podcast e o Ele Pode se uniram para meter o Mário na igreja. Não. Verdade. Esse é o nosso corpo. E o nosso corpo está doente. Essa é a realidade. Você vê pregadores que só vão se tu oferecer dinheiro. Se não... E quando você consegue falar com ele? Porque você não tem que falar com 68 assessores antes dele. Exatamente. Então, aí... E cada um dando um preço diferente para você. Mercantilização da fé. Não é bíblico. Não tem base bíblica para isso. Aí você vê, as pessoas acham, a gente estava falando do serviço pastoral ou qualquer outro serviço, não é realização pessoal, gente. Não é aquilo que eu quero ser, é aquilo que Deus tem para mim. Exatamente. É ministério, chamado, vocação. Vocação, ao pé da letra, forçando muito a barra, seria voz para uma ação. Então é uma voz que te convida, vocare, é uma voz que te convida para uma ação. E essa voz que te convida não é tua. Pensa comigo, quando você faz uma festa, se você fez uma festa, você se convida para essa festa? Não, eu vou mandar um convite para mim mesmo e falar assim, não. Tem como. Então, o negócio é de Deus e Ele é quem convida para fazer aquilo que Ele quer. Vamos pensar, vou dar um exemplo aqui do presidente Bolsonaro. Não é porque está em ano de eleição, não estou fazendo campanha para o Bolsonaro. Mas vou dar um exemplo dele, que é o atual presidente da República. Ele iria montar um corpo de ministérios, ok? Aí ele foi e chamou o Tarcísio de Freitas, que é engenheiro civil, para ministro de infraestrutura. Ótimo, combina. Ele tem aquela inclinação para isso, para cuidar de infraestrutura. Então, esse é o ministério dele. Em contrapartida, ele chamou o Marco Pontes, se não me engano é Marco Pontes, que é o astronauta, cientista, primeiro astronauta brasileiro, aí para o espaço e tudo mais. Então, por que ele é o ministro da Ciência e Tecnologia? Porque o cara é um cientista. Então, ele tem as características para exercer aquele ministério. Deus, quando ele vocaciona, quando ele convida, ele faz a mesma coisa. Ele pega alguém e fala, não, você tem as características para esse ministério, eu quero você aqui.
Você tem as características para esse ministério, eu vou te colocar ali. Então não é o que eu quero fazer, é o que ele tem para mim, é o que ele quer que eu faça. Então, a gente vê, e eu vi pela sua fala, que a gente vê esse problema na igreja. E a gente precisa aqui tocar a buzina. Alguém precisa avisar que esse problema está aí na porta. Porque as pessoas começaram a achar que ministério, vocação, é realização pessoal. É aquilo que eu quero. É para eu me encher de dinheiro. E não é, gente. Eu costumo dizer que a chamada ao ministério não é uma obrigação, é um privilégio. Então, sinta-se grato por ter sido chamado. Porque eu costumo dizer que a trajetória ministerial não é como uma carreira militar, onde você começa como soldado, pode terminar como um tenente, um coronel, enfim, seja o que for. Ah, atingi meu patamar máximo, tô bem, PT, saudação. Não, não é. Ah, comecei como membro, hoje eu sou um pastor e pronto, PT, saudação, acabou, agora eu posso descansar. Não, eu costumo dizer que a vida ministerial é como a vida de um advogado. Você não pode parar de ler porque as leis elas mudam a todo momento. Então, se você não se inteirar daquilo que você investiu para ser, se você parar no tempo, o tempo te leva. Então, assim, vai chegar um momento em que você não pode entrar numa sala de julgamento se você não está amparado por aquilo que você estuda. E chega lá dentro, você vai ser engolido pela oposição e você vai perder as causas. Por quê? Porque você não procurou se alimentar daquilo que você quis para sua vida. É uma escolha. Então, assim, é o ministério, é o que Deus quer para mim, é o que eu quero, porque Deus ele não faz nada forçado. Verdade. Ele te dá total liberdade, porque o Pai, ele sempre libera destino. Então, assim, eu estou disponível a fazer. Você está disponível para receber? Está disponível para cuidar? Porque, assim, quem escolheu Saul foi quem? O povo. Nem tudo que tá dando certo significa que Deus aprova. Vocês querem? Tá bom. Mas arque com as consequências, vocês escolheram. O que eu tenho e o que eu quero para vocês é bem melhor. Só que a diferença é que quando Deus escolheu Davi, separou Davi, Deus não moveu um dedo para arrancar Saul do trono para colocar Davi lá. Saul se acabou sozinho. Suas próprias atitudes. A vida desenfreada que ele escolheu para ele foi que determinou a queda dele. Tem muitas lideranças, muitos ministérios que estão indo pelo mesmo caminho. Por quê? Estão aderindo ao sistema porque querem se igualar aos outros. E se eu estou numa contramão, onde parece que eu sou o patinho feio no meio desse cenário todo, eu perco a minha essência a partir do momento que eu acho que eu tenho que ser igual a todo mundo. Aí começa o problema. É por isso que lá em Salmos vai dizer que Asaf quase se desviou, por quê? Tirou o olhar de dentro e começou a olhar para fora. Então, se eu estou numa determinada escala, onde Deus ele deliberou sobre a minha vida e me colocou diante de um propósito, colocou uma essência dentro de mim, ele disse, o propósito, o projeto é esse, fica aonde eu te coloquei. Aí, vou dar um exemplo bem prático. Inaugurei a minha igreja hoje. Você já está há 2 anos no mesmo bairro que eu, mas algumas quadras à frente. A minha igreja abriu hoje, está lotada. Você já está há 2 anos lá e a sua igreja sempre com 20, 25 membros. Mas, poxa, na tua igreja tem palavra. Os 20, 25 membros que tá lá, todo mundo fala a mesma língua. Por quê? Vive no mesmo propósito. Se tem consagração, eles estão lá. Se tem oração, eles estão lá. Se tem monte, está todo mundo lá. Então, assim, eles não só se envolvem, eles se comprometem. Mas, pô, o pastor Daniel abriu aqui, tá com 50 membros, mas, pô, passando voto adoidado, visão e revelação, 10 minutinhos de palavra. Nada contra, tá bom? Nada contra. Ah, não, pera aí, eu tenho. Digo eu, não pastor Daniel. Tem uma coisa que me irrita quando eu vou pregar a igreja. Isso me irrita mesmo. Eu não trato mal, não desrespeito, mas eu fico irritado. Vou lá e prego. 30, 40 minutos de pregação.
Mas não volta nunca Procuro... Não, eu volto porque... Eu volto. Eu Porque nunca... vai estar mais calmo. Eu só nego convite de pregação se eu estiver realmente ocupado. Se eu não tiver, eu não nego. Geralmente eu vou. Mas... Acabei de pregar. 30 a 40 minutos de pregação. Preguei. Acabou a pregação. Vem um irmão, pega o microfone e pergunta para a igreja: alguém deu alguma coisa da parte de Deus? Eu falo: irmão, você não ouviu a palavra? Eu falei 40 minutos. Era da parte de Deus. Eu estava pregando. Você quer mais alguma coisa da parte de Deus? Você não ouviu a palavra? Eu estava pregando e eu exponho a palavra. Eu gosto muito da pregação expositiva. É o tipo de pregação que eu adotei para mim. Como diz Hernandes Dias Lopes, é o melhor tipo de pregação para a saúde da igreja. Hernandes Dias Lopes é fera. Mas enfim, o doutorado dele, a tese de doutorado dele foi sobre pregação expositiva. A tese de doutorado... Sabia que ele apresentou a tese de doutorado dele nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, exatamente no dia do World Trade Center, das Torres Gêmeas? Exatamente nesse dia. E tem um livro dele. Tem. Que ele trata sobre isso aí, pregação expositiva. Ele escreveu esse livro, se eu não me engano, em 2000. Esse livro, ele é um resumo da tese dele de doutorado. Eu não consegui achar esse livro ainda. Eu sou louco por esse livro aí. Varão, Amazon. Depois eu tô falando propaganda de graça. Não vou fazer, não. Depois eu te mando o link pra você poder ver. Mas eu tô lendo agora os comentários expositivos dele. Eu comprei Joel, Amós... se eu não me engano foi Joel, Amós, Obadias e Jonas. Eu comprei os 4. Já li Joel, já li Jonas. Muito bons, meu Deus do céu. Muito bom. É porque tem que conciliar também com o estudo da faculdade, então eu não consigo ler muitos livros agora. Mas muito bom. É um absurdo. Mas vamos voltar para cá. Gente, a palavra foi pregada. A palavra foi pregada. Se a palavra de Deus foi pregada, o que você quer mais além disso? O que precisa além disso? Você quer, não, vamos fazer uma visão, uma revelação depois da palavra para ver se tem alguma coisa da parte de Deus. Já teve alguma coisa da parte de Deus, que foi a palavra. Gente, Deus valoriza tanto a palavra, Deus valoriza tanto a Bíblia, que a forma que Ele deixou para que nós o conhecêssemos é a Bíblia. É aquilo ali. Você quer uma revelação de Deus? Lê os evangelhos. Ali Deus se revela em Jesus Cristo. Sabe? Então, eu acho... João capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda, estava todo mundo ali em volta do tanque, né? E o que eles estavam esperando? O movimento das águas. Porque estavam todos doentes. Não mudou. Quem anda atrás de movimento está doente. Verdade. Isso não mudou. Até hoje é da mesma forma. O cara, tem um manto ali. E eu não estou falando contra pentecostal ou neopentecostal, não tem problema nenhum de ser pentecostal. Eu cresci no meio pentecostal. Mas não, tem um movimento ali. Ali tem uma roda de fogo. Ali, não, gente, isso não é saudável. Isso não é saudável. Se você vive atrás disso, você está doente. Não, ali tem o pastor Danielzinho do manto. Aí depois eu vou no outro culto do Samuelzinho da carruagem de fogo. Aí depois eu vou no outro culto do varão do véu de fogo. Eu sei lá. Visão de rachis. Não, quando eu vejo esses banners, cara, misericórdia. Vem que eu vou te revelar o teu CPF. Eu falei, não, irmão, eu sei meu CPF. Obrigado, não precisa falar, não. Eu sei de cor. Vem que eu vou te revelar o teu RG. Não, eu sei meu RG também. Estou muito feliz com isso. Não precisa me revelar, não, eu já sei. Sabe? Eu não sei para onde esse pessoal quer levar a igreja, não. Eles querem uma manifestação. Eles querem... como se... Eles tratam, né, a visão e revelação como se fosse... Ele não se controlou. Uma voz oculta aqui. Vem cá, tua voz saiu na gravação? Ó, o Samuel Sattler, que tá ali fora, ele falou, ó, aqui você paga 7% de dízimo. Fazer um patrão tá maluco no dízimo. O patrão ainda deu igual o comercial do Ricardo Eletro. O patrão ficou maluco. Aqui o dízimo agora é 8%. Daqui a pouco tá passando carnezinho em tudo, né? Daqui a pouco? E o voto de R$1.000? E o voto de R$1.000? Olha, eu vou te falar. As pessoas, elas tratam a visão e revelação como se fosse um número. Entendeu? Por quê? A Bíblia vai dizer nos 4 evangelhos, quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, o povo, se eu não me engano, não sei se é Marcos ou Mateus agora,
Jesus está parado e o povo vem atrás dele. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: vocês não estão aqui... João 6 fica bem claro isso. João 6. Vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui por causa da comida. Então vamos parar de hipocrisia. Não vem com essa pra cá, não. Então o que acontece? Pasme. Tem pessoas que às vezes largam o seu próprio ministério para estar em lugares somente para participar de números. Vamos ver qual é o próximo número que vai sair agora. Qual vai ser a próxima atração. Por quê? Se eu não tenho capacidade de abrir a Bíblia e deixar Deus revelar para mim aquilo que Ele quer para minha vida, é muito mais fácil eu pegar alguém que me traga mastigado aquilo que é um papel e responsabilidade minha fazer. E vou te falar, nessa sede das pessoas de revelação, e eu não tô falando em momento nenhum que revelação ou visão não exista, eu acredito que existe. Concordo. Mas aí a gente criou muito picareta. Vai no TikTok e você encontra. A gente criou um monte de picareta. Tem a profetisa do Pix. Faz um Pix de R$7 pra minha conta que eu vou te entregar uma revelação. Se nós abrirmos o nosso TikTok aqui agora, a gente vai ver um monte de pastor na live chorando, como eu vi hoje na hora do almoço. Chorando. Irmão, manda um pirulito aí. Irmã, você, manda 2 pirulitos pra mim que eu quero terminar de te entregar uma profecia. Então assim, é uma coisa que chega a doer os olhos e dá comichão no ouvido quando você escuta umas coisas dessas. Entende? Vamos seguir, vamos compartilhar. Manda aí pirulitos, manda foguete, manda isso, manda aquilo. E tipo assim, um teatro que assim, foge de todos os padrões que você possa imaginar. Pessoas que sobe um monte, tá gravando vídeo, de repente a claridade do sol bate na câmera do celular e surge um reflexo. Não sei se você... Aquilo ali é montagem, cara. Eu vi esse vídeo. Olha... A tal da bispa lá. Pelo amor de Deus. Poxa. Pelo amor de Deus. Não, tá vendo? Eu tento, mas você também não tá me ajudando. Meu amigo, não existe isso. E o pior é que tem gente que segue. Mas aí eu fico com a frase de um grande pensador. Falsos mestres são um castigo de Deus para falsos cristãos. Eu concordo muito com isso. Verdade. Falsos mestres, o pessoal que está atrás só disso e se alimenta disso. É porque gosta, não é porque tá enganado, gosta. Aí pergunta a Jesus. Pergunta se esse cara é um bom vizinho. Pergunta se ele é um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom trabalhador. Porque é ali que a gente vai medir espiritualidade. Ali que a gente vai medir o quanto crente ele é. Não é se ele roda, faz manto. Não. É se na vida cotidiana dele ele dá um bom testemunho. Como que as pessoas que o cercam o conhecem? É ali que a gente vai ver se é crente ou não. Dentro da igreja todo mundo é crente, gente. Você conhece aquela história do menininho que pediu pra morar na igreja? Você conhece a história, né? Você já contou essa história, tenho certeza. Pastor que nunca contou essa história. Pelo amor de Deus. A história do menininho que queria morar na igreja, que dentro da igreja o pai não batia na mãe. Dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja a gente não fuma, a gente não bebe. Dentro da igreja a gente não escuta Anitta. Dentro da igreja ninguém faz nada disso. Quer dizer, eu não escuto Anitta em lugar nenhum, né? Mas eu conheço pessoal que se diz crente que escuta. Enfim, dentro da igreja você não faz nada disso. Dentro da igreja você é um santo. Dentro da igreja, geralmente, você não usa roupa indecente, geralmente. Você deixa pra usar lá fora. Por quê? Porque dentro de casa age como Marta, mas na igreja quer agir como Maria. Enfim. Né? Então, assim, as pessoas, elas não estão sendo enganadas. Elas se acostumaram com aquilo, né? Então, tanto que você vê que pessoas que estão acostumadas a viver esse tipo de vida, elas não conseguem subsistir numa congregação que é pautada na palavra. Você vê que pessoas que gostam de se aparecer não conseguem sentar para ser ministradas. E isso acontece muito em vigília. Eu falo porque eu vou pregar e por aí, eu dei um tempo de vigília por causa disso. Por quê? Pastor, dá pra você vir ministrar? Quando falava que era vigília, não, deixa pra próxima. Mini vigília, quando eu sou convidado para ministrar, eu vou aonde Deus me direciona e fala, você vai, eu vou. As pessoas, elas vão só para se apresentar. Acabou a apresentação delas, vai embora. Aí chega na hora da palavra, todo mundo bebendo água, conversando, trocando telefone. Posso te dar um conselho aqui, ao vivo?
Ao vivo. É porque você é meu amigo. Eu vou te deixar pra te dar esse conselho depois, não. Vou te dar o conselho agora. Porque eu te conheço. Cara, vai. Sabe por quê? Porque a sua pregação, durante esse escarcéu todo, pode ser a única oportunidade daquele povo de ouvir o evangelho. Isso que me dói. Vai. Eu te conheço. Eu sei que você vai pregar o evangelho. Vai. Sabe por quê? Porque é um monte de espetáculo. Parece um circo. Parece um circo. Aí você veio, falou alguma coisa, o cara que vem depois no me pega o microfone, quer falar um negócio melhor do que o teu. Eu já vi, sem brincadeira nenhuma, num culto desse, 3 pessoas, estava todo mundo ali, todo mundo viu, lerem o mesmo texto. Veio um e leu o texto, aí falou alguma coisa. Veio o outro, leu o texto, tentou falar melhor que o primeiro. Aí veio o terceiro, leu o mesmo texto, tentou falar melhor que os outros 2. É um teste de quem é melhor, né? E não só na palavra, no louvor. E o corpo, gente. E a igreja que tá ali. É como se eu botasse um prato de comida e... Samuel, come esse arroz, feijão, bife, batata frita. Aí você passou, vem eu com outro prato. Aí, Samuel, toma aí batata frita e bife. Esse bife tá mais temperado que aquele que você comeu uns minutos atrás. Aí vem o terceiro. Aquele lá tava temperado, mas tava sem sal. Esse aqui tá com mais sal do que aqueles outros 2. Parece uma competição, cara. Parece uma competição. É um quem canta melhor, quem faz um falsete melhor, quem... Então, assim... Pastor Wilker da Eloy falou que era o Fla-Flu. Era o Fla-Flu dentro da igreja. Poxa. Aí lembra muito o pastor... Me fugiu o nome dele agora, mas tem até um meme aí, né? Quer cantar o hino? Não fica esmerilhando o hino, não. Canta o hino como ele é. Então, assim... Poxa. A gente vê que... Assim... Nesses lugares, quando a gente vai... Igual eu tava conversando com o pastor hoje. Pastor amigo meu. Quero até deixar um abraço, pastor Antônio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele falou assim, pastor Daniel... Tem situações... Tem lugares que a gente vai e o que sai da nossa boca gera comichão no ouvido deles porque tá totalmente fora daquilo que eles querem ouvir. Eu já passei por situações que antes de eu pregar eu passei por uma entrevista dentro de um gabinete, né? E, por exemplo, me convidou, entrei, pastor, senta aí, fica à vontade, serve uma água pra ele, se quer um suco, alguma coisa, senta aí, pastor. Como é que é seu estilo de pregação? Já começou assim a pergunta. O bíblico, de preferência, é o bíblico. A Bíblia em cima da mesa. Falei, pastor, pega a Bíblia. Tá, mas você prega batendo muito nos pentecostais, como é que é? Você é mais ensinamento? É mais centralizado? Como é que é? Falei, pastor, eu prego aquilo que Deus ele reservou e colocou no meu coração para passar para a igreja. Então não tem como eu chegar para o Senhor e te adiantar aquilo que Deus quer falar. Eu posso te falar algo aqui e quando eu estiver lá Deus vai falar, tu não vai falar isso, tu vai falar isso aqui. E aí? Ele, não, porque aqui a gente tem uma liturgia, né? A gente aqui não exorta, a gente não bate. Então a gente aqui prega muitas palavras de bênção, né? Dessa maneira. Que o povo tem que ser abençoado, pregar bênção, motivar o pessoal tá muito desmotivado, dizer que as portas estão abertas, que a chave vai chegar, que isso vai acontecer, que Deus realmente ele tem que fazer, porque tem que fazer, né, pastor? Falei, aí que tá o problema. Tem que fazer. Deus ele tem que fazer, né? A gente só tá focado nos nossos direitos e os nossos deveres. Então só Deus que tem que fazer, eu não preciso fazer nada, o senhor não precisa fazer nada. Pastor, eu nunca mais voltei nesse lugar. Eu não preguei no dia. Me perdoa, mas o senhor não tá... O senhor não convidou um ministro da palavra para ministrar a palavra. O senhor quer um robô que transmita o script que o senhor criou. E, infelizmente, eu não sou robô. Eu não sou esse robô que o senhor tá esperando. Ele virou para mim e falou assim, então... Vamos marcar uma nova oportunidade, porque hoje, como é um culto de festa, o povo pode não estar muito preparado para ouvir o que você tem a dizer. Então, vamos marcar uma nova data.
Já se passaram 3 anos. Não, já aconteceu, incrível, já aconteceu parecido comigo uma vez chegando na igreja. Aí uma irmã assim, me chamou no canto, né? A esposa do pastor falou assim, olha só. O pastor estava lá dirigindo o culto, me chamou no canto e falou, olha só. Os jovens eram, se eu não me engano, um culto jovem, um congresso jovem, sei lá. Os jovens estão assim, estão passando por isso, isso e isso, estão fazendo aquilo. Então, a gente quer que você pregue isso, isso. Eu falei, tá, mas e o que Deus quer? Isso é culpa da minha mãe. Minha mãe me criou para eu falar de forma bem clara, bem aberta com ela. Minha mãe me criou para eu falar de forma bem aberta, com todo respeito, com toda educação, mas minha mãe não me criou para eu ficar, tipo, de meio termo, meia palavra. Eu sempre falei de forma muito aberta com a minha mãe. Então acabou que eu levei isso pra minha vida. Eu falo de forma clara com todo mundo. E eu falei bem claro para ela. Falei, tá, mas e o que Deus quer? O que eu faço com isso? Eu abraço aquilo que vocês querem que eu pregue, mas o que Deus quer, o que eu faço? Se não for a mesma coisa, eu faço o quê? Ou eu prego a sua vontade ou eu prego a vontade de Deus. O que eu faço? Ela levou um susto, assim, olhou pra minha cara e falou assim, não, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Falei, amém, Deus abençoe a senhora. E fui pra nave da igreja. Você vê, parecido. O pessoal tá encomendando até a palavra. Dani, tá chegando aquela hora que a gente não gosta. Verdade. Mas o papo tá bom, você vai voltar. Vamos fazer uma conferência Metanoia, ele pode. Não, melhor. Campanha de 7 sexta-feira de podcast. Com 7%, né? Deixe o seu Pix. Não, deixe o seu Pix, não. Mande um Pix. Isso, adorarte@gmail.com, né? 7%. Samuel vai ficar feliz. Receba com luva de pedreiro. Baixou até o luva de pedreiro ali agora. Mas, meu amigo, eu te agradeço por esse tempo precioso que você disponibilizou para estar aqui com a gente, bater nesse papo. Foi enriquecedor conversar com você nesse momento, e eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem, elas também serão abençoadas por esse momento. O pastor Daniel, gente, ele tem o podcast Metanoia Podcast, Metanoia _ Podcast 01. Isso aí, eu sabia, mas eu fiquei com dúvida. Metanoia _ Podcast 01 no Instagram, joga no YouTube, Metanoia Podcast, você vai achar também o pastor Daniel lá. Ele deu o endereço da igreja. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, chegou até esse momento. Eu quero te pedir, deixe seu comentário aqui. Qual foi o momento que você achou? Não, esse momento aqui foi Deus falou comigo. Ou esse momento aqui eu achei engraçado. Nessa parte aqui, ó, eu ri junto com vocês, que a gente riu bastante, né? Eu ri junto com vocês. Deixe seu comentário, é muito importante pra gente que você deixe seu comentário, porque isso faz com que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Mais pessoas vão sendo abençoadas da mesma forma que você vê. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, fazer igual o YouTube. Tá aqui embaixo, ó. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Abro para o agradecimento do pastor Daniel e depois para a sua oração final. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, você, Samuel, né, ter nos feito o convite. Agora a gente vai virar esse jogo aí, né, em nome de Jesus. Tá 1-1, não vai estar mais, né. Quero deixar um abraço para minha esposa, para todas as minhas ovelhas, filiados da nossa convenção, os amigos também que estão ligados, pessoal do trabalho, enfim, família. Para mim foi muito prazeroso estar aqui. Para todos os seguidores aí do Ele Pode também, dá uma força lá, né? O Ele Pode, o Metanoia Podcast está nessa aliança aí, nesse vigor. Isso aí. Antes de terminar o ano, tem coisa nova aí, coisa grande chegando. E vocês vão ser alcançados através dessa bênção. E espero voltar mais vezes. E as portas do Metanoia Podcast estão abertas para você também, Samuel. Amém, meu amigo. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço. Obrigado, Senhor, por tal oportunidade, meu Pai, nessa noite de poder glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado por esse bate-papo abençoado. Obrigado pela vida do Samuel. Toma a vida dele, o lar dele, a família dele em tuas mãos e todos os seguidores, pessoas que aonde este vídeo, meu Pai, ele chegar e aonde for o alcance dele, que vidas sejam abençoadas e impactadas pela tua presença. Toma o Samuel, Senhor, dessa gravadora abençoada que tem sido, meu Pai, fonte de alimento para vidas, que continue crescendo a cada dia, Pai. Assim nós choramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus.